Você não nasceu para se arrastar. Você nasceu com uma centelha, um fogo, um chamado silencioso dentro de você que sussurra, às vezes grita, que há mais na vida do que rotina, conforto e sobrevivência. Os autênticos vencedores ouvem esse chamado. Eles não o ignoram. Eles não o silenciam com distrações. Eles o perseguem. Com os dentes cerrados, com o coração em chamas, com os olhos voltados para um destino que ninguém mais consegue ver. E é aí que tudo começa. Com a visão que só você consegue enxergar. A maioria das pessoas espera permissão, espera aprovação, espera que alguém diga, agora sim você está pronto. Mas os verdadeiros vencedores, eles decidem. Eles não pedem permissão, eles declaram. Eles não esperam o momento certo. Eles criam o momento. Essa é a primeira verdade que diferencia os comuns dos que constroem legados. Thomas Edison não esperou que o mundo acreditasse na luz antes de inventá-la. Walt Disney foi demitido por falta de imaginação antes de desenhar um império sobre sonhos. Henry Ford foi considerado louco por querer colocar um motor em uma carruagem. E ainda assim, todos eles carregavam algo em comum. Uma mente que já havia vencido antes que o mundo percebesse. Vencedores não nascem prontos. Eles nascem dispostos, dispostos a pensar diferente, dispostos a resistir à mediocridade, dispostos a perder o sono por uma ideia. E é aí que começa a mentalidade vencedora. Na disposição de pagar o preço que os outros evitam. A mente é o campo de batalha. Tudo que você quer conquistar começa no invisível. Começa no espaço sagrado entre seus ouvidos. Napoleon Hill entendeu isso antes de qualquer coach moderno. Ele escreveu: tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Isso não é só um mantra bonito. É uma lei. E os que ousam segui-la descobrem um segredo. O mundo externo é um reflexo brutalmente honesto do seu mundo interno. Você quer vencer? Domine seus pensamentos. A mente comum acorda perguntando: o que preciso fazer hoje? A mente vencedora acorda afirmando: quem eu preciso me tornar hoje? Essa é a diferença. Porque o que você faz segue o que você é. Não é sobre agir para ter, é sobre se transformar para atrair. O autêntico vencedor não persegue resultados. Ele se torna o tipo de pessoa que os resultados perseguem. E isso exige um tipo raro de fé. Não a fé religiosa, mas a fé prática, a fé aplicada, a fé que você escolhe manter quando não há evidências. Fé é continuar cavando quando só há terra e suor, mas você sabe que há ouro lá embaixo. Fé é persistir quando os outros desistem. Fé é olhar no espelho e dizer: ainda não estou lá, mas estou mais perto do que ontem. E eu não vou parar. Essa fé é cultivada no silêncio, nos momentos em que ninguém vê. É nos bastidores da disciplina que os autênticos vencedores são forjados. Disciplina é o terreno onde as sementes do sucesso criam raiz. Vencedores não vivem motivados, eles vivem comprometidos. Motivação é um estado. Disciplina é uma decisão. E essa decisão é renovada todos os dias. Principalmente quando não há vontade, quando o cansaço bate, quando o retorno não vem. É fácil agir quando tudo flui, mas o verdadeiro poder está em agir quando tudo falha. E ainda assim, você avança. 1 centímetro por dia, um hábito de cada vez, um tijolo por manhã. Imagine isso. Se você plantasse uma semente e a cavasse todos os dias para ver se cresceu, ela nunca criaria raízes. O mesmo vale para seus hábitos, seus projetos, sua visão. O crescimento não é visível no início, mas ele está acontecendo, por dentro. O autêntico vencedor sabe disso. Ele cultiva paciência sem perder urgência. Ele honra o processo enquanto mantém os olhos no prêmio. E enquanto a maioria está buscando prazer rápido,
O vencedor busca progresso duradouro. A clareza é o mapa, mas a ação é o motor. Você pode ler todos os livros, assistir a todos os vídeos, anotar todas as ideias, mas se não agir, nada muda. Pensamento sem execução é fantasia. Desejo sem ação é frustração. A mentalidade vencedora sabe disso. Ela pensa, decide e executa com velocidade. Não velocidade impensada, mas velocidade estratégica. Ela entende que perfeição é inimiga da realização. Quantas ideias morreram porque alguém esperou o momento certo? Quantas oportunidades passaram porque alguém ficou analisando demais? Vencedores erram em movimento, aprendem com o impacto, crescem com o atrito. Eles se jogam na arena, porque só na arena você descobre do que realmente é feito. E mesmo quando caem, eles levantam mais conscientes, mais afiados, mais determinados. E aqui está outra verdade que poucos querem ouvir. Você não está em guerra com o mundo. Você está em guerra com suas desculpas. O autêntico vencedor não terceiriza a culpa, não aponta o dedo, não diz, é que eu nasci assim, ou ninguém me ajuda, ou não tenho sorte. Ele assume. Ele é radicalmente responsável. Porque enquanto você acreditar que o problema está fora, você abrirá mão do poder de mudar. Isso é autodomínio. Isso é liberdade. E é isso que molda a mente dos que vencem de verdade. Eles entendem que todo dia é uma escolha. Todo pensamento é uma construção. Toda crença é uma semente. E todo comportamento é um voto no tipo de pessoa que você está se tornando. O vencedor não age de acordo com como se sente. Ele age de acordo com quem decidiu ser. E quando o mundo tenta te dobrar, o vencedor se fortalece. Você vai ser testado. Isso não é uma possibilidade. É uma certeza. Vão rir das suas ideias. Vão ignorar seus esforços. Vão dizer que você é louco, que está sonhando alto demais, que deveria pegar leve. Mas é justamente aí que a maioria desiste. E é nesse ponto, exatamente nesse ponto, que os autênticos vencedores dobram a aposta. Porque eles não vivem para agradar. Eles vivem para cumprir um propósito. Eles aprenderam o que Abraham Lincoln aprendeu nas sombras da dúvida. O que Martin Luther King entendeu diante do medo. O que Helen Keller viveu na escuridão literal e espiritual. Que o propósito é mais poderoso que qualquer limitação. Que quando você está guiado por algo maior do que o conforto, o fracasso vira escola, a dor vira combustível e a crítica vira aplauso não solicitado. Você está construindo algo eterno, mesmo que ninguém entenda ainda, mesmo que hoje pareça pequeno. A mentalidade vencedora não depende do aplauso, ela depende da missão. E a missão exige sacrifício. Essa é a parte que ninguém quer ouvir. Que para subir, você vai ter que soltar a bagagem. Vai ter que abrir mão de distrações, de amigos que vivem no piloto automático, de hábitos que te confortam, mas te mantêm estagnado. Vai ter que trocar Netflix por livros, festa por foco, e o tanto faz por isso é inegociável. Os autênticos vencedores vivem com prioridades afiadas como lâminas. Eles não dizem sim para tudo. Eles dizem sim para o que importa, e não para todo o resto. Porque eles entenderam que cada sim carrega um custo invisível. Cada sim sem peso rouba energia do seu verdadeiro destino. Você quer ser grande? Então prepare-se para parecer estranho. Prepare-se para ser mal interpretado. Para dizer não com elegância e sim com convicção. Porque o preço da autenticidade é a rejeição dos que vivem para agradar. Mas esse é o segredo. Quando você começa a viver de verdade, o universo inteiro percebe. As portas certas se abrem, as pessoas certas aparecem. O timing começa a funcionar. E não é coincidência, é congruência, é alinhamento.
É a vida respondendo à sua decisão inabalável de viver com propósito, não com distração. E aqui está algo que poucos falam. Gratidão é a arma secreta do vencedor. Não aquela gratidão rasa de posts motivacionais, mas a gratidão profunda, a que você cultiva mesmo no meio do caos. A que diz: eu ainda não estou onde quero, mas sou grato por ter força para continuar. É a gratidão que muda sua frequência, que quebra o ciclo da vitimização, que transforma a frustração em combustível. Walt Disney era grato pelos fracassos que o empurraram para criar algo maior. Oprah Winfrey agradeceu os abusos e rejeições que a fizeram descobrir sua voz. Steve Jobs foi demitido da própria empresa e disse que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Isso é gratidão real. Gratidão que não ignora a dor, mas a transforma em poder. E falando em dor, entenda isso agora. O desconforto é a academia da alma. Enquanto a maioria foge do sofrimento, o vencedor usa o sofrimento como lapidador. Ele entende que cada dificuldade é uma chance de crescer, que os ossos se fortalecem com pressão, que a mente se afia na luta, que o caráter é moldado nos dias em que tudo parece dar errado. E mesmo assim, você aparece. Você quer vencer? Então abrace o desconforto, abrace a incerteza, abrace os dias sem respostas, porque eles estão te forjando. E um dia, quando tudo fizer sentido, você vai perceber: nada foi por acaso. A vida não quer te punir, ela quer te preparar. E aqui está uma verdade brutal. Você precisa parar de aprender e começar a aplicar. Há uma epidemia de conhecimento não aplicado. Gente que lê, que assiste, que consome conteúdo, mas não move uma vírgula no mundo real. O vencedor entende que informação sem ação é ego disfarçado. Ele aprende, sim, mas aprende para aplicar, para executar, para testar, para falhar, para ajustar, para vencer. Você não precisa de mais uma dica. Você precisa de mais coragem. Coragem para tomar decisões. Coragem para encerrar ciclos. Coragem para começar mesmo sem saber o caminho todo. Porque aqui está o segredo que destrava os destinos. A ação traz clareza. Você não precisa enxergar o fim. Precisa dar o primeiro passo. E então, o caminho se revela. Um passo de cada vez. Sempre. Mas atenção. A consistência é o que separa o intenso do imbatível. É fácil dar tudo de si por um dia. Difícil é continuar mesmo quando a empolgação passa. O vencedor cultiva a consistência como se fosse ouro. Ele sabe que sucesso não vem da intensidade de um único ato, mas da repetição disciplinada dos pequenos atos certos. É a leitura diária, o treino mesmo cansado, a visualização mesmo sem resultado, a revisão da meta, a rejeição do que não agrega. Dia após dia, como um monge com pressa, como um guerreiro com missão. E com o tempo, a consistência constrói reputação, constrói confiança, constrói identidade. Você começa a se ver de forma diferente, não mais como alguém tentando, mas como alguém sendo. Sendo disciplinado, sendo produtivo, sendo grande. Porque no fim, você não atrai o que quer, você atrai o que você é. E quando tudo estiver contra você, quando o mundo te ignorar, os resultados não chegarem e a dúvida tentar invadir sua mente. Você lembra? Você já venceu ao decidir não desistir. É aí que o jogo vira. Não quando você chega ao topo, mas quando você se recusa a descer. Quando você diz: eu sou mais do que essa circunstância. Quando você encara o espelho e escolhe continuar, mesmo sem aplauso, sem prova, sem garantias. Esse é o espírito dos autênticos vencedores. Eles não são feitos de sorte, são feitos de fogo, forjados no invisível, forjados no silêncio, forjados na fé. E quando chegam, eles não pedem licença. Eles tomam o lugar que construíram com suor,
lágrimas, disciplina e visão. Você não precisa de um mapa, precisa de uma chama. Porque os autênticos vencedores não seguem trilhas prontas. Eles criam as próprias pegadas. Eles não esperam sinais do universo. Eles se tornam um sinal. Eles não perguntam, será que vai dar certo? Eles afirmam, vai dar certo porque eu vou fazer dar certo. Essa é a força invisível por trás de toda a mente indomável. A capacidade de decidir que, independentemente das circunstâncias, você vai fazer acontecer. Que enquanto a maioria afunda em desculpas, você vai subir com propósito. Que enquanto eles apontam o que está faltando, você foca no que ainda pode construir. Você entende isso? Nada externo tem poder sobre quem já venceu por dentro. A tempestade pode vir, a crítica pode vir, a falha pode vir, mas se a sua raiz for profunda, nada te arranca. Porque a mente de um vencedor é como o carvalho em meio ao furacão. Ele balança, mas não quebra. Ele se curva, mas não cai. E mesmo depois do vendaval, lá está ele, de pé, ainda mais forte. Isso não é sorte. Isso é fundação, é convicção. É o resultado de anos de batalhas internas vencidas em silêncio, de decisões tomadas no escuro, de hábitos sustentados na solidão, de fé alimentada mesmo quando a esperança parecia distante. E então chega o momento em que tudo o que parecia impossível começa a acontecer. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você ficou mais forte. Porque agora você vê com outros olhos, age com outra energia, anda com outro passo. Agora, você não busca atalhos, você constrói pontes. Não foge da dor, você transforma a dor. Não espera o futuro, você cria o futuro. Você se tornou a prova viva de que é possível sair da média e construir uma nova realidade. E isso por si só é revolução. Não só para você, mas para todos que te assistem. Porque a mente de um verdadeiro vencedor não vence só por si, ela inspira outros a vencerem também. Seu exemplo desperta, sua presença levanta, sua jornada acende fogueiras em corações apagados. Porque quando alguém te vê vencer, mesmo com tudo contra, algo muda dentro deles. Eles começam a acreditar que também podem. E esse é o maior poder que um ser humano pode ter. O poder de inspirar transformação através da própria vida. Mas lembre-se, a mente dos autênticos vencedores não é perfeita. Ela ainda sente medo, ainda tem dúvidas, ainda enfrenta dias escuros. A diferença é que ela não se rende a isso. Ela avança apesar disso. Ela aprendeu a conversar com o medo e não ser dominada por ele. Aprendeu a reconhecer a dúvida e seguir mesmo assim. Aprendeu que coragem não é ausência de insegurança, mas a decisão diária de seguir em frente, mesmo trêmulo, mesmo sem saber o próximo passo. Você acha que Edison não teve noites de frustração? Que Lincoln não enfrentou o desespero? Que Mandela não chorou na prisão? Todos eles enfrentaram tudo isso e ainda assim venceram. Porque a mente deles já havia decidido algo que o mundo não podia revogar. Eu não nasci para ser comum. E você? Você vai permitir que o medo dite sua história? Que a dúvida engavete seu potencial? Que a opinião alheia defina seu valor? Ou você vai se levantar hoje, aqui, agora, e declarar com todo o fogo da sua alma: eu sou um vencedor e nada vai me impedir? Essa não é uma frase bonita. É um pacto, um acordo com a sua grandeza. É a decisão de parar de sobreviver e começar a viver com intenção. E isso começa com uma escolha de não se apegar ao passado, de não carregar culpas que não te pertencem, de não esperar que alguém te salve, porque o herói que você espera é você mesmo. A resposta que você procura nasce no seu espelho. O caminho que você deseja começa onde você está. E se você olhar com atenção,
vai perceber que já tem tudo o que precisa para dar o próximo passo. A força, a visão, a dor que te lapidou, a fé que te sustentou, os fracassos que te ensinaram, as suas cicatrizes que te prepararam. E esse fogo que arde em você agora, ele não é em vão. Então, levante-se. Levante-se com a postura de quem já decidiu vencer, com a energia de quem sabe onde quer chegar, com a convicção de quem não negocia seus sonhos com a mediocridade. Você não é mais uma estatística. Você não é mais um rosto na multidão. Você é movimento. Você é missão. Você é voz. Você é luz. E mesmo que ninguém ainda veja, você já se tornou aquilo que um dia desejou ser. Porque o verdadeiro sucesso não é chegar lá, é se tornar alguém que nunca mais volta para o ponto de partida. Essa é a mentalidade dos autênticos vencedores. Eles não apenas vencem metas. Eles vencem a si mesmos. Todos os dias. Com propósito. Com fé. Com disciplina. Com uma força que não pode ser explicada, apenas sentida. E agora, essa força está em você. Use-a.